começa a ser pago o Auxílio Brasil no valor novo, de R$ 600. O cronograma foi antecipado. Direto de Brasília, o repórter João Pedro Melo com os detalhes sobre esse assunto. Bom dia, João Pedro. Oi, Thaís. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está de olho nessa questão do Auxílio Brasil, que hoje começa a ser pago no novo valor de R$ 600, um aumento de R$ 200 aí para aquelas famílias que já recebiam os 400. Além disso, a gente vai ter também o início do pagamento do Auxílio Gás no valor de R$ 120, esse que é um aumento também de um benefício que era de R$ 60 até o mês passado, então agora está aí mais equalizado, se a gente pode dizer assim, com o valor dos botijões de gás nos distribuidores. E aí a gente tem também o pagamento do chamado Bem Caminhoneiro. É aquele voucher aos caminhoneiros que será de R$ 1.000. Nesse primeiro mês, R$ 2.000, porque a proposta foi aprovada já há algum tempo e esses beneficiários estavam sem receber esse valor. Então vão receber R$ 2.000 a partir de hoje. Esse Auxílio Brasil vai ser pago a 20 milhões de famílias, enquanto o Auxílio Gás deve atingir 5,5 milhões de famílias. Já o voucher caminhoneiro deve ser pago a mais ou menos 870 mil profissionais autônomos de todo o Brasil. E como é que vai ser esse pagamento? Esse pagamento vai seguir aquele calendário que já foi feito aí nos 2 primeiros benefícios, né? Aquele calendário já utilizado atualmente pelo governo federal, de acordo com o chamado NIS, que é o número de inscrição nos benefícios. Quem tem 1 e 2, né, início 1 e 2 deve receber hoje, 3 e 4 a partir de amanhã, então escalonadamente, né, segundo o governo federal. Bom, lembrando, todas essas medidas, essas mudanças são válidas até o dia 31 de dezembro desse ano. A gente teve ações da oposição tentando fazer com que esses benefícios valessem aí por mais tempo, mas isso não foi aprovado no Congresso Nacional, portanto, todos eles terminam no dia 31 de dezembro desse ano eleitoral. É isso aí, João Pedro Melo, direto de Brasília, mas a gente tem que ver essa questão do prazo, não é, Cláudio Humberto? Lembra que a minha avó falava aquele ditado? Quem dá e tira, o diabo gira, lembra? Difícil você conceder um benefício e depois reduzi-lo, voltar a um valor menor, especialmente no início de um novo mandato, independente de quem ganha essa eleição. Então acho que a gente tem que ficar de olho para ver qual é o caminho que segue essa discussão, apesar da lei se referir a 31 de dezembro. Eu sempre lembro do professor Raul Veloso aqui numa entrevista, a meu ver, histórica, né? Porque ele fez um meia-culpa. Eu lembro. Lembra? Ele fez um meia-culpa dizendo: passei a vida firmando reputação como defensor aí do liberalismo, do neoliberalismo, etc. e tal. Mas hoje eu, enfim, estou convencido de que o caminho não é esse. E ele defendeu, durante aquela entrevista, quando se discutia o valor de R$ 400, né, para o Auxílio Brasil. E ele disse, olha, ele até contou experiências pessoais que teve, né, de contato com pessoas muito pobres, pessoas com dificuldades imensas de sobreviver, de comer e tal, e ele dizendo, olha, esse valor tinha que ser R$ 1.000. Tem que ser no mínimo R$ 1.000. O país tem que dar um jeito. O Brasil é um país rico, né, tem um orçamento trilionário. Isso precisa ser feito mesmo, né? A questão é que no Brasil, sempre que se fala em ajudar pobre, o mundo desaba, né? O mundo desaba. Aí vem lá os senhores do mercado reclamar, e o mercado está apreensivo. Eles não ficam apreensivos na hora em que as ações oscilam, né? Que a volatilidade os afetam, mas quando chega na hora de dar dinheiro para pobre, é uma dificuldade neste país, né? É mesmo, todo mundo reclama, etc. A oposição reclama porque aquilo vai acabar beneficiando politicamente o governo. Tem gente no governo que também reclama, que não pode, a gente tem que cortar despesas. Os governos com as burras botando dinheiro ali pelo ladrão, né? Nunca faturaram tanto, os 3 níveis de governo, tanto o municipal, estadual quanto o federal. Mas apesar disso, chegou-se a esse número aí de R$ 600, acrescentaram R$ 200 além de outros benefícios, né, ao Auxílio Brasil, e ficou limitado até dezembro por várias razões. Eu acho que até por razões orçamentárias. Isso para vigir no ano que vem, isso teria que ser ter sido aprovado no orçamento do ano que vem. É aquela questão também ligada à emergência, não é, Cláudio, que fez com que isso pudesse ser implementado no ano eleitoral, não é? Exatamente. O ano eleitoral não pode mais. Essa questão eleitoral, eu estava ouvindo mais cedo no Primeira Hora, já não me lembro o tema, mas era alguém reclamando de alguma medida que o governo está estudando. Como é que pode
Isso está, enfim, há 2 meses da eleição, há poucos meses do fim do ano, etc. Como se essa lógica, né, é como se anulasse a existência de governo. Não pode mais fazer nada, fica quieto, fazendo de conta que, né, e esperar que o tempo passe até acabar o ano. Não é assim, né? A gente tem que ter... É claro que se qualquer agente público que cometa algum tipo de desvio, de irregularidade, etc., na administração do orçamento, tem que ser punido em praça pública, além da prisão. Eu acho que tem que ter um açoite em praça pública. Mas, enfim, não pode não cumprir as suas obrigações a pretexto de porque tem um ano eleitoral. E daí que tem ano eleitoral, né? A fome não pode esperar por essas A eleição é conveniências. justamente para resolver os problemas, né, Cláudio? Exatamente. Parece que invertem aí o processo. Só para efeito de comparação, pegando o gancho aí no que você está falando, Cláudio, aqui na França a ajuda é de 500 euros, né, para os necessitados, mas é mais um auxílio desemprego do que uma outra coisa. Isso existe. Tem também para aquela empresa que quebrou, existe um auxílio do governo. Agora, eu queria voltar aos nossos ouvintes que conversaram aí, que responderam a pergunta da Thaís, né? O que vocês pretendem do próximo presidente? O Rinaldo foi na mosca. Eu não quero que o governo seja meu sócio. Porque é verdade. Nessa questão dos impostos, mesmo. É bem isso. Ele traduziu, assim, uma frase. Aliás, um abraço aí para o nosso ouvinte que sempre nos acompanha, mas de fato é isso. É aquela história, se é para ter um sócio desses, eu não quero, né? Vamos fazer a reivindicação. Eu acho que ao longo do programa, Thaís, vai ter muito mais ouvinte. Pra já, viu, Sônia? Pra já, oba. Então vamos lá. Os ouvintes respondem o seguinte: meu caro candidato à presidência, se eu puder lhe pedir uma coisa, eu como empresário, como empreendedor, como comerciante, pequeno dono de negócio, o que você pode fazer para me ajudar ou pelo menos para não me atrapalhar? 11 999 048756